é clara no meu pensamento. Que consciência é essa, Padre? É a consciência de que o reino de Deus é daqueles que o escolhem e fazem dele o seu valor. Que o reino de Deus é daqueles que escolhem Deus e fazem de Deus o seu primeiro tesouro. Essa é uma consciência muito clara. Conhecem os tesouros da face da terra, conhecem as coisas importantes do mundo e que coisas que me rodeiam, mas eu escolho uma coisa. Senhor, o meu bem sois vós, nenhum outro fora de vós não há felicidade. Eu escolho Deus. A ciência pode me dizer tantas coisas, a informação científica pode me trazer tantos rumos, as opiniões democráticas podem me dizer consensos, mas nada para mim tem mais valor do que primeiro aquilo que Deus diz. O senhor está querendo incitar-nos a contrariar a democracia, a ciência? Não, eu estou querendo dizer que eu não preciso, a minha razão, ela não tem medo da fé, porque ela sabe que quem a criou foi Deus. Então eu não preciso ter medo das coisas razoáveis, não preciso ter medo das coisas científicas e humanas. Por quê? Porque no meu pensamento, a razão equilibra, a fé equilibra a razão, equilibra todos os caminhos para aquilo que o Senhor nos ensinou, para a paz. E a paz não nasce de consensos, não nasce de razões científicas em primeiro lugar. A paz não nasce de decisões aqui ou ali, ela nasce da relação sempre mais profunda com Deus. Quem não vive uma relação profunda com Deus, opta por violência, opta por diferenças, opta por lados, mas não opta por Deus. Tudo isso faz parte da consciência de que Deus é meu primeiro valor. Deus, por ser, é meu primeiro valor, porque eu, sabendo que Ele é um valor, o escolho. Deus não quer ninguém ligado a Ele por obrigação. Ah, mas minha mãe tinha fé. Você tem fé porque sua mãe tinha ou porque você escolheu? Ah, mas os meus amigos vivem a fé. Você tem fé porque os seus amigos vivem ou porque você escolheu? A inteligência, a liberdade, melhor dizendo, pressupõe, se a liberdade é minha capacidade de escolher o que é bom para mim, a liberdade, ela precisa da inteligência diante dos acontecimentos, para eu escolher Deus como o que é bom para mim, e os rumos que Deus dá. Pronto, essa é a consciência que a liturgia de hoje nos traz. Deus é o meu primeiro valor. Eu, cristão, um homem que tem fé, escolho Deus como meu primeiro valor e desdobro minha vida a partir disso. Ok, onde é que está escrito isso, Padre, na liturgia de hoje? Sobretudo no Evangelho, quando na lista das bem-aventuranças, ou seja, esse código de felicidade, o Senhor está ensinando aos seus discípulos quem são os felizes, e aí Ele vai dizendo que os felizes, bem-aventurado é ser feliz. Quem são os felizes? Os felizes, e ele começa por uma palavra, são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Como assim pobre em espírito? O pobre em espírito é aquele que carrega essa consciência que eu acabei de citar, é aquele que sabe que muitas coisas têm valor, mas o valor que ele escolhe para a sua vida, em primeiro lugar, na sua inteligência e no seu coração, é Deus. O pobre em espírito não significa alguém que simplesmente não tem coisas. Não. Uma pessoa com muitos bens, uma pessoa com poucos bens, podem se igualar num ponto. Se Deus for o seu tesouro, tudo mais é secundário. O pobre em espírito é aquele que reconhece Deus como seu primeiro ouro e é pobre de tudo o mais. E a pobreza, Deus vai dizendo como vivê-la no cotidiano, diante das coisas. Há aqueles que, como disse, têm, mas o que tem é um dom para ser utilizado pelo irmão,
e para viver o evangelho também para consigo. E aí vamos percorrer esse desafio do ser pobre no espírito. Normalmente nós percebemos que nós somos ricos diante das pessoas, diante das coisas e diante de nós mesmos. Essas são as referências de riqueza. É onde eu percebo riqueza. E por riqueza entenda-se juntar, ter muito. Ok. Como é que é ser rico diante das coisas? Quando eu faço dos bens materiais o meu primeiro valor, o meu pensamento, ele começa a girar em torno do que eu tenho me vale, e começa a calcular a vida em torno de juntar, trabalhar, guardar o que eu tenho, compor armários, caixas, lugares para juntar, e onde guardar o que eu vou juntar. Então a minha cabeça se desdobra em torno disso, e eu vivo com medo de que toquem no que eu junto, porque é meu valor. E eu percebo isso. Querem ver uma coisa? Carro tem um efeito psicológico de exame de consciência muito interessante. Não sei se vocês já tiveram, eu já tive essa oportunidade de bater o carro e às vezes bater com leveza, né, na traseira de um sujeito. O barulho foi um negócio, nossa, a pessoa onde eu bati, tadinha, na verdade ela tinha entrado, bom, enfim, a gente estava errado os dois. Mas o fato é, ela entrou em desespero. Eu falei, minha nossa, tudo isso para isso? E eu me dei conta de que o arranhão de um carro é causa de desespero. O amasso é causa de um desespero. Qualquer toque diferente no carro depois que eu lustrei é causa de agonia. Eu falei, minha Nossa Senhora, será que eu defendo o carro mais do que Deus na minha história? E se eu pensar as coisas materiais desse jeito, eu começo a reparar o quanto eu sou rico do que eu tenho, dos bens humanos. Outro lugar para perceber se eu estou rico, são os relacionamentos. Quando eu calculo que o meu maior bem é minha mãe, meu pai, meus irmãos, ok, são coisas boas. São amigos, é a minha comunidade, onde eu me afirmo, onde eu me coloco, ok, são coisas boas, porque a comunidade é um princípio da vida do cristão. Mas quando eu coloco pessoas, os outros, com mais valor do que Deus dentro de mim, eu começo a me tornar a desordenar os meus relacionamentos. Eu me torno um possessivo. Você é meu. Você me pertence, você é minha esposa, você tem que ficar aqui. Você é meu marido, você vai ficar aqui. Se você sair, se você olhar diferente para o lado, se você fizer isso, as relações viram causas de confusão, ao invés de serem expressão de um amor. Quando nós damos ao outro um valor maior do que Deus, eu começo a tratar o outro como uma posse. E o laço não é algo que se lida como posse. Porque onde fica a liberdade do outro? Onde fica o espaço do outro? Onde fica o jeito do outro ser ele mesmo? Ah, mas eu não concordo, porque fulano é assim, ele tem que ser domingo. Os perfeccionistas nessa hora sofrem, porque eles desenham o mundo segundo seu filtro. Mas o outro tem que ser formalzinho. Escuta, unidade não é uniformidade. Mas ele não vive o que a igreja ensina, padre. Mas espera aí, você já ensinou para ele o essencial do que a igreja te manda amar. Se o amor convencê-lo ou convencê-la, vai transformar. Mas porque leu o amor de Deus em você e não somente o seu interesse por ele ou ela. A posse, os relacionamentos também são um lugar onde eu me percebo rico. E eu mesmo sou um outro lugar onde eu me percebo rico. Quando eu me escolho como um valor maior do que Deus. Então, quando eu sou o centro, quando eu tenho um valor, eu lembro, essa memória eu guardo, quando certa vez me deram um bonequinho, de um personagem da Era do Gelo, que quando a gente apertava o botãozinho, ele tinha uma voz, ele dizia assim, que delícia, eu sou um gênio, que delícia, eu sou um gênio, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Eu guardei, eu tenho esse bonequinho até hoje, porque eu olho para ele e fico pensando, será que eu sou assim? Porque quando a gente se faz um centro, só serve no mundo aquilo que é desenhado segundo os meus cálculos. Então, só é boa se for a minha ideia, se você fizer do meu jeito.
Só vai dar certo se for do jeito que eu organizei na tabela, no quadro que os ministros vão viver. Só vai dar certo se for a música que eu sei tocar, porque ela é perfeita, porque eu sei tocar. Só vai dar certo se na organização do espaço as coisas acontecerem segundo o desenho que eu fizer, porque o meu desenho é o ótimo para esse espaço. Não repararam que é ótimo o que eu faço? Por quê? Que delícia, eu sou um gênio. E eu valho mais do que Deus. Eu ajo com a consciência de que eu ajo, me valendo mais do que Deus. Nesses 3 lugares, as coisas, as pessoas e eu mesmo, eu reparo se Deus é uma riqueza maior ou menor. Quando Deus é o primeiro valor, tudo isso cai por terra. Os apegos passam, porque tudo eu enxergo como instrumento do dom de Deus. Quando eu faço de Deus o primeiro valor, os meus dons, eles são uma ferramenta para o serviço. Em relação às coisas, ter as coisas não é para simplesmente eu reter para mim, mas para me servir delas em prol do outro. Escutei uma história de um sujeito agora, ano passado, o pai do padre André conheceu o padre Cícero, e ele foi batizado pelo padre Cícero. Então ele tem a imagem do padre Cícero na casa dele, eu achei muito, ele começou a me contar histórias do padre Cícero. E foi muito interessante que ele disse, era o homem mais rico do Nordeste. Nunca faltou muito dinheiro no bolso, mas nunca parava dinheiro no bolso, porque ia tudo embora. Ele usava uma batina surrada, ele não trocava nem, não gastava nem para comprar a batina dele, ele tinha a batina que davam para ele. E é interessante, como é que pode ter tanto e não ter nada? O dinheiro é um dom para o outro, não é um acúmulo para eu dizer sou, não, porque Deus é meu valor. As coisas são instrumentos de Deus para eu viver o amor. As pessoas são laços onde nós vamos edificar juntos o amor que nos ama. Por isso que as pessoas não são coisas minhas, são dons de Deus. Cada pessoa é uma imagem e semelhança de Deus, e ela vai ser mais bela e plena quando eu me aproximar e com ela constituir relacionamento a partir do fato de que Deus nos ama. E juntos nós escolhemos amar a Deus. O amor entre amigos é assim. O amor entre o esposo e da esposa deve ser assim. O amor entre namorados deve ser assim. Quando Deus é esquecido, as pessoas quando me vêm procurar para preparar para matrimônios, eu digo assim, eu procuro escutar a história. E um dia eu perguntei para um casal, e o fundamento de vocês? Essa pergunta, no primeiro encontro, ela causou uma crise. Eles se separaram por 6 meses e depois voltaram, porque eles se reviram, porque se amavam de verdade, mas Deus ainda não era o valor dos dois. E hoje conseguem viver juntos, porque ajustaram uma relação que tinha que ajustar antes de viver a relação com Deus, consigo, aliás. Pois bem, quando Deus é o primeiro valor, eu não sou o primeiro, sabe? Deus é o primeiro. Amar o próximo como a si mesmo. Como eu me amo? Quando eu digo que eu me amo, eu estou correspondendo ao que Deus já fez por mim, porque antes de eu entender o amor, Deus me amou. Se eu tenho o que eu tenho, um corpo, inteligência, ferramentas, o dom, se eu sou uma obra maravilhosa de Deus, é porque eu fui amado. Então, me amar é me vincular àquele Deus que me ensina a ser pleno, e não viver somente cálculos a partir de mim mesmo, me esquecendo de Deus. Tudo isso está nessa liturgia, quando nós falamos que os felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Padre, como é que eu posso então ser pobre de espírito e herdar o reino de Deus? Primeira coisa, lembrar de Deus. Você se lembra de Deus regularmente? Quando você perceber que você se lembra realmente, porque seu coração já o escolhe como tudo e se esforça para fazer dele, nas pequenas coisas, o seu primeiro amor, diante das louças para lavarem na pia, diante das pessoas, diante dos bens, diante do dinheiro, diante dos outros. Quando você disser que Deus, você se lembrar de Deus e perguntar, como eu faço isso, Deus? Como eu lido com esse dinheiro? Eu ganhei uma bolada. Senhor, eu vou guardar no banco, porque vai, sabe, pode precisar amanhã e tá.
Senhor, o que queres que eu faça? Esse bem, para onde o Senhor quer guardar? Para mim ou para ti? Onde o Senhor quer que eu invista? É para guardar para um... Deus vai te mostrar, nunca vai faltar para você. Lembre-se dos bolsos de Padre Cícero. O mais rico e o que menos tinha. Lembrar-se de Deus e dar valor à relação com Ele. Não só lembrar-se, dar valor. Eu fiz um encontro com um grupo de rapazes outro dia e eu deixei de propósito, tinham 12 pessoas, eu coloquei 13 cadeiras. E aí o sujeito tirou uma cadeira vazia. Eu falei, mas por que você vai tirar? Ele falou, não, porque não tem ninguém. Eu falei, boa. Quando você percebe um espaço vazio, você acha que não é de ninguém? Ou você preenche com o que você quer ou com uma escolha por Deus? Esse lugar eu tinha pensado para deixar para Jesus. Mas Jesus é invisível. Ele vai se tornar visível se nós nos amarmos como Ele nos pede para nos amarmos. Onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, eu estarei no meio deles. Tem espaço? Você acabou de tirar. Lembrar-se de Deus e dar valor a Deus, escolhendo e preferindo ouvi-lo e acolher o seu caminho. Nessa semana eu quero sugerir como exercício a partir dessa palavra, que você faça uma coisa muito simples. A gente costuma se lembrar de Deus, não é só dizendo, quando a gente se lembra de uma coisa importante e não quer esquecer, você faz o quê? Você pega, anota numa agendinha, num papel no bolso, eu faço isso, eu vou dizer isso muito claramente, anota num papelzinho no bolso, e vai assim, não esquecer. Aí vai botando aqui. Ok, a gente não quer esquecer, a gente bota ali e deixa num bolso. O valor que eu tenho é aquilo que eu quero fazer como expressão de escolha. Nessa semana, se nós somos assim, lembre-se de Deus, sobretudo de um modo concreto. As coisas que a gente lembra, não pode esquecer, são coisas concretas. Vá a um templo mais vezes do que você vai. Padre, ir a um templo? Sim, vá a uma igreja e reserve tempo para ouvir Deus. Reserve um tempo para vencer o seu imediatismo de tomar decisões. Preocupe-se em entender o que Deus te pede. Vá lá, passe 30 minutinhos. Olha, são 30 minutos que valem, como diz o tempo de hoje, são 30 minutos mais caro que milhões. Porque eles te dão a vida e não os milhões. Vá lá e durante a semana, com essa preocupação, comece a perguntar para Deus assim, sobretudo, começa nessa conversa, Senhor, o que eu faço com o meu marido, com a minha esposa, com o meu namorado, com a minha namorada? O que eu faço com esses amigos? Como eu lido com eles? Senhor, o que eu faço com as minhas coisas? Sabe, e eu vou terminar com um testemunho pessoal. Nesses dias em que a gente vai preparando a mudança, nessa próxima semana eu já mudo para o seminário, não essa, na outra, e vai chegar o padre Vanderlei aqui. Uma das coisas interessantes era perceber as coisas que a gente guarda com carinho, porque chegaram das pessoas. E tem uma imagem que eu guardava muito bonitinha de Nossa Senhora Aparecida, porque eu tenho o hábito de, quando vou a Aparecida, trago 2 imagens e pergunto para onde ela quer ir. E uma delas foi cuidar do meu pai quando ele ficou doente, ficou no hospital, quando ele faleceu, e ela ficou comigo guardando. Nessa semana chegou uma outra imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu falei, eu não posso ficar que eu deixei com meu pai. Porque ela não é mais valorosa, essa imagem, do que Deus na minha vida. Não posso levar 2, é acúmulo. E aí essa semana, essa do pai já foi. Uma cruz que foi ganha de um jeito especial já foi. E nossa, como é interessante como a gente tem dificuldade de desapegar de coisas afetivas, né? Não, mas foi fulano que me deu. Nossa, mas isso eu guardo com tanto carinho. Nossa, mas isso tem tanta importância para mim. Você sabe que se você der, ela vai ter mais importância do que você guardando. Ouse pensar assim. Se Deus é o teu valor, ir a um templo nessa semana, perguntar como Ele se importa com as pessoas e te ensinar a lidar com as pessoas e com as coisas e consigo mesmo. Habitue-se a fazer isso e você vai experimentar uma coisa muito simples que busca todos os dias. Sabe a história da felicidade? É assim que a gente descobre, sendo pobre em espírito e procurando o reino de Deus. Vinde, vede,
Que Deus nos ajude. Amém.